Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu gostaria de falar deste livro aqui, Como Deus se Tornou Rei, do N.T. Wright. Muito bem, este livro foi publicado em língua portuguesa pela editora Thomas Nelson, que por sinal tem publicado aí vários livros do N.T. Wright, carinhosamente chamado de Tio Tom. O N.T. Wright é um teólogo anglicano que prestou aí contribuições com vários livros, principalmente relacionados ao Novo Testamento. Ele tem obras grandiosas como a Paulo e a Fidelidade de Deus, a Ressurreição do Filho de Deus, que são obras volumosas aí que o N.T. Wright tem escrito. Muito bem, neste livro aqui, Como Deus se Tornou Rei, o N.T. Wright inicialmente se propõe a fazer uma análise dos evangelhos. Então a ideia aqui para Wright é tentar mostrar o que os evangelhos de fato querem dizer. O livro, então, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, o Wright intitula como O Manto Vazio. Inicialmente, o Wright faz uma análise crítica como os evangelhos eles têm sido lidos pela igreja em geral. Na segunda parte, ele propõe o problema oposto. Então, ele pede para que as pessoas levem em conta o conteúdo geral do evangelho e dos evangelhos e não apenas a parte. Porque para ele, o evangelho precisa ser lido como todo para que a mensagem do evangelho possa de fato ser compreendida. E por fim, no terceiro capítulo, dentro da primeira parte, o N.T. Wright dirá que os evangelhos são sim biografia, só que eles são biografia a seu tipo. Essa contribuição de que os evangelhos de fato são biografia tem sido vista por autores atualmente. Houve um tempo em que não considerava os evangelhos como biografias, porque quando eles eram colocados ao lado das biografias modernas, eles tinham ali a sua diferença. Contudo, estudos atuais têm resgatado isso e mostrado que os evangelhos precisam ser colocados do lado das biografias do mundo antigo. E quando então colocados ao lado das biografias do mundo antigo, tem-se visto que de fato podemos chamar os evangelhos de biografias. Por exemplo, o Craig Blomberg, ele dirá que os evangelhos são biografias teológicas, mas não deixam de conter ali a biografia de Jesus, pois esse era o interesse dos que escreveram os evangelhos. Só que tem um pressuposto teológico e, portanto, não é meramente uma descrição da vida de Jesus, mas há implicações teológicas ali. Muito bem. A segunda parte do livro é o que ele chama de ajustando o volume. O N.T. Wright aqui usa a metáfora do alto-falante. Ele pega então o alto-falante e ele diz que o som desses alto-falantes precisam ser alinhados. Na verdade, ele vai dizer que há 4 alto-falantes nos evangelhos. Ele vai dizer que alguns exageraram demais o volume e outros de menos. E os volumes então precisam ser ajustados para que possamos compreender aquilo que os evangelhos estão nos dizendo. O primeiro volume que para o Wright precisa ter aqui o seu ajuste é que a gente precisa entender que os evangelhos apresentam o ponto culminante da história de Israel. Para o N.T. Wright, os evangelhos recontam a história de Israel e mostram que a história de Jesus é aquela em que a longa narrativa judaica, com rugas e tudo, alcança o ápice ordenado por Deus. Para o N.T. Wright, nós temos a igreja, os leitores teriam que olhar para os evangelhos e entender que Jesus é o ponto culminante da história de Israel. De modo que existe uma continuidade entre aquilo que é apresentado no Antigo Testamento e aquilo que aparece no Novo Testamento. Não há uma ruptura, não há uma cisão. Para o N.T. Wright é uma continuidade. Jesus é o ápice da história do povo de Israel.
o Deus então que vem resgatar, o Deus então que vem resgatar o seu povo. Partindo aqui da premissa de que, por vezes, os evangelhos vão apresentar Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O segundo volume, que para o Randy Wright precisa ser ajustado para uma leitura correta dos evangelhos, é que os evangelhos, na verdade, eles apresentam a história de Jesus como a história do Deus de Israel, do Deus que retorna ao seu povo como ele sempre prometeu. Então, Ernest Wright percebe que os evangelhos estão nos apresentando o Deus que vem, o Deus que se encarna. E esse Deus vem assim como ele prometeu no Antigo Testamento que ele viria. Esse Deus retorna ao seu povo assim como ele prometeu que retornaria. E esse volume tem que estar ajustado para entendermos isso. O terceiro alto-falante que o Ernest Wright entende que precisa ser ajustado é que os evangelhos apresentam a história do povo renovado de Deus. Ele diz que, por vezes, esse alto-falante acaba sendo um pouco exagerado, o seu som. Ele precisa ser entendido como um alto-falante bem ajustado. Os evangelhos estão falando da história do povo renovado de Deus. E esse povo renovado de Deus, para o Ernest Wright, portanto, passa pela igreja. O quarto e último alto-falante é o que ele diz que é o alto-falante que conta a história que Jesus contou como a história do reino de Deus colidindo com o reino de César. Ele entende que, ao lermos o Evangelho, temos que entender que a história contada por Jesus é uma história que vai na contramão do reino de César. E o reino de César, naquela época, era o império. O império era o reino de César, ou dos Césares. E a ideia aqui é que o Evangelho vai se colocar na contramão. Se analisarmos, pelo menos aqui, a ideia da expressão evangelho, não é? A palavra evangelho significa boas novas, vem do grego evangelion, ou seja, geralmente essa expressão evangelion era uma expressão relacionada ao império ou à teologia imperial romana. Então, quando o imperador conquistava uma batalha, o anúncio da vitória do imperador era uma boa notícia, era um evangelho. Quando nascia o filho do imperador, aquilo era uma boa notícia. E o Wright está dizendo então que Jesus conta a história do reino de Deus, e esse reino de Deus é um reino que está na contramão do reino de César, porque o Deus desse reino é um Deus que se encarna e morre na cruz. Em contrapartida, César assenta-se no trono por meio do roubo, da rapinagem, por meio da brutalidade, e o Cristo não. Cristo assenta no trono, ou seja, se torna rei, como Deus se tornou rei, através da cruz. Então, a cruz ela está em oposição direta ao reino de César. Então, o reino de Deus faz contraste com o reino de César. Na terceira parte, que tem por título O Reino e a Cruz, o Ernest Wright aqui procura mostrar como dois temas vitais, que por vezes, segundo ele, são separados, reino e cruz, unem-se nos evangelhos, de modo que esses dois temas não podem ser vistos como separados, porque a história do reino de Deus é uma história que passa pela cruz. Então, reino e cruz andam de mãos dadas. Ele assume o reino por intermédio da cruz. E por fim, o quarto e última parte tem por título Credo, Cânon e Evangélico, como celebrar a história de Deus. E assim então o Ernest Wright termina aqui o seu olhar sobre os evangelhos. Bom, fica aí então o review Como Deus se Tornou Rei, do N. T. Wright, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Se você gostou desse vídeo, nos ajude também compartilhando o mesmo, tá bom? Um grande abraço.